Glória a Deus. Senti quentura aqui, né? Então, Oswaldo Quentura, o fogo puro. Muito boa noite, igreja, graça e a paz seja sobre a sua vida. Obrigado, pastorzão. O que é isso? Você sabe que nós acabamos de, lá em Belo Horizonte, dividir um tempo muito especial. Nós recebemos a visita do pastor Randy Clark, e durante 5 dias nós fomos muito ministrados. Eu creio na transferência de unção. Foi justamente em Toronto, no final da década de 90, que o pastor Paulo, já pastor titular da Igreja Batista Central, ainda uma pequena igreja, uma igreja aí de 200, 300 membros, ele, com muita resistência, ele foi a Toronto e recebeu uma unção, e essa unção ela tem sido transferida em forma de favor de Deus, de manifestação de Deus, de frutificação. E o pastor Randy me falou uma coisa que ficou muito marcado no meu coração. Ele diz que quando houve o avivamento em Toronto, igrejas e pastores em Toronto não receberam. Sabe por quê? Porque não foram. Ou seja, um pastor de um bairro vizinho viu milhares de pessoas do mundo inteiro a Toronto para visitar aquela igreja ali perto do aeroporto. Pastores vizinhos estavam ali o tempo todo. Não receberam porque não foram. Sabe, irmãos? Nós vivemos um tempo, estamos saindo, eu creio, de um tempo, talvez um dos tempos mais difíceis dos últimos 100 anos. Esse ano especial, o ano de 2021, foi um ano muito difícil, o primeiro semestre. Nós tivemos muitas perdas, muitas pessoas perderam seus negócios. Nós vivemos um período de instabilidade, não só no Brasil, mas em várias nações do mundo. Eu creio que, de outra forma, um período de crise gera também um período de oportunidades. Eu me lembro alguns anos atrás, quando houve aquele terremoto no Haiti, e alguns meses depois nós começamos a ir até o Haiti e vimos como que, apesar de tanta catástrofe, Deus começou a se manifestar naquela nação. Alguns anos mais tarde, nós enviamos também um casal de missionários para Angola, e Angola não podia se abrir igreja, então nós começamos um trabalho com crianças de atendimento dia, de 8 às 3 da tarde, 8 da manhã às 3 da tarde, e já se passaram 6 anos. Eu me lembro que o nosso casal de missionários falaram, um dos pastores responsáveis pela plantação daquele trabalho, ele falou assim: pastor, é proibido abrir igreja aqui em Angola. Aí eu falei: então tá, irmão, vamos abrir a nossa primeira igreja. Nós vamos ser deportados. Eu falei: se vocês forem deportados, não tem problema, a gente manda vocês para outro país. Os anos se passaram, nós temos agora lá 4 casais de pastores, 4 igrejas, nós temos dezenas e dezenas de células, atendemos em regime parcial 550 crianças de 3 a 6 anos. No meio da pandemia abrimos um abrigo para poder receber crianças que estavam morrendo na rua. As crianças estavam morrendo de fome. As crianças eram abandonadas para morrer. E eu falei com o Anderson assim: vai recolhendo cada uma delas. Nós não podemos ficar imunes a um sentimento de misericórdia, de compaixão. O fato é que nós abrimos então, no meio da pandemia, um trabalho, um orfanato, e hoje nós estamos com 126 crianças, além das 530, ou seja, são mais de 650 crianças.
e uma igreja avivada, poderosa. Por isso, filho, sabe, eu peço a Deus, eu e minha esposa, a gente sempre pede a Deus para a gente não andar em vão. Eu amo esses irmãos, pastores maravilhosos que vocês têm aqui nessa igreja, mas amo vir aqui, ser recebido aqui, né, pelo Zé Mendonça, pela sua esposa, pela Bárbara, pela essa família linda, mas eu peço a Deus em cada lugar que a gente possa ir, que algo de extraordinário o Senhor possa fazer. Por isso, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero falar hoje sobre oração. Oração é a mola propulsora do poder de Deus aqui na terra. E eu quero trocar experiências com pessoas que eu aprendi. Uma das idas para o Haiti, pastor, eu fui convidado para ir no aniversário da igreja Elim, em El Salvador, na igreja de um pastor chamado Mário Vega. Chama-se Igreja Cristiana Elim. A igreja só tem 250 mil membros, umas 10 mil células mais ou menos. São umas 10 mil células. Eu fui lá ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Então, irmãos, e ele compartilhou uma palavra, essa palavra foi tão forte no meu coração, por isso que eu quero falar um pouco sobre oração. Nós vivemos um tempo, irmãos, onde a oração, ela é o combustível para o agir de Deus aqui na terra. E deixa eu te falar, filho, Deus não comissionou a anjos, nem a arcanjos, nem a querubins a pregação do Evangelho. Ele comissionou isso à sua igreja. Por isso, eu creio que nessa noite, eu sei que tem pessoas nos acompanhando pela internet, eu sei que tem pessoas nos acompanhando aqui, presencialmente vazias, mas tem muitas cadeiras vazias. Eu queria fazer um desafio, o pastor não me pediu para fazer isso, mas eu queria te fazer um desafio, filho. Convida uma pessoa para vir amanhã cedo. Que hora que eu culto amanhã, pastor? 9 horas. E à noite, que hora que é? 18. Você crê que Deus pode curar, filho? Essa semana eu vi 2 cadeirantes levantar. Um levantou-se na minha frente. Eu vi uma mulher com enxaqueca, que ela saiu do prédio, falou, pastor, não consigo nem sair do prédio. Eu falei, vamos orar de novo. Ela foi curada assim na minha frente. Tantas curas. Eu creio que Deus vai fazer isso aqui nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer aí na sua casa, filho. Eu queria incentivar você. Eu não quero, irmãos, pelo amor de Deus, que aconteça aqui como aconteceu em Toronto. Algumas pessoas não receberam porque não foram. Algumas pessoas não receberam porque não creram. Mas eu creio quando o Evangelho de Deus é pregado, algo de extraordinário acontece. Você crê nisso? Crê nisso? Então, vocês animam a gente a fazer mais uma oração? Pai, muito obrigado por essa noite. Que alegria de celebrarmos 11 anos de uma igreja. Ó Deus, essa igreja é uma igreja linda que o Senhor plantou aqui nesse noroeste mineiro. Ó Deus, como nossa região, essa região precisa do Evangelho. Como Minas Gerais e o Brasil precisam do Evangelho. Mas nós pedimos a Deus, olha para nós com seus olhos de misericórdia, de graça. Que o Senhor se manifeste nessa noite com poder. Ó Deus, talvez tenha uma mulher aqui nessa noite que está desejando e almejando engravidar e não se engravida. E eu creio que nessa noite o Senhor vai abrir a madre dessa mulher, Deus. Eu creio, Deus, em algo extraordinário. Pessoas vão ser curadas, restauradas. Ó Deus, é um novo tempo. Ó Deus, nós estamos profetizando aqui um recomeço. Ó Deus, para um novo tempo, de um novo momento, onde a igreja nunca vivenciou um período pós-pandêmico nesse século. Ó Deus, que nós possamos receber uma manifestação do Senhor, o favor do Senhor. A igreja é a coisa mais linda que tem na face da terra. Que o Senhor se manifeste através da tua igreja,
com poder e com graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Está animado, filho? Vocês comeram, gente? Vocês comeram hoje? Almoçaram assim? Eu comi. Comi uma carne gorda hoje, uma maravilha. Acho que foi carne de vaca Nelore. Você está animado, filho? Está animado mesmo? Eu acho que eu preciso fazer mais uma oração aqui. Espera aí. Deus, coloca os teus anjos trabalhando aqui a nosso favor. Eu creio na palavra que diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão te herdar a salvação. Por isso, ó Deus, caminha agora os anjos do Senhor aqui no nosso meio. Caminha nas casas onde estão nos acompanhando aqui online. Ó Deus, que essa cidade de João Pinheiro seja impactada pelo poder do Evangelho. Pois eu creio na palavra que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, ó Deus, toma nossas vidas aqui nas tuas mãos. Nós resistimos a todo o ataque das trevas. Ó Deus, e decretamos que todo o centro de macumba, de umbanda, de quimbanda, ó Deus, toda obra das trevas nessa cidade seja agora interrompida na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar. Deus, faz de novo. O Senhor é um Deus que ama se manifestar no meio do teu povo. O Senhor é um Deus presente. O Senhor, ó Deus, é aquele no qual nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança. Por isso, ó Deus, fecha a boca do nosso adversário. Manieta ele para nós, Senhor, que ele fique amarrado, sem força e impedido de agir. Nós resistimos a todo espírito de religiosidade, de incredulidade, e pedimos, ó Deus, derrama, Deus, sobre o seu povo nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Você tem uma Bíblia aí, filho? Abra aí sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16. João capítulo 15, verso 16. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Irmão, você que achou, você que é o pastor de jovem, lê bem alto para nós, para todo mundo ouvir. Tira essa máscara, filho. Fica de pé aí, pastor. João 15, 16. Bem alto, irmão. Amém. Você crê nessa palavra que foi lida? Você crê nisso? Sabe, irmãos, uma das experiências mais extraordinárias na face da terra é a nossa experiência de conversão. E quando nós lemos um texto como esse, me impressiona porque esse texto tem uma revelação profunda. É um texto que nós lemos e muitas vezes esse texto passa desapercebido da profundeza, do poder que está encerrado num versículo tão pequeno. E às vezes a gente até entende e acha que quando nós tomamos uma decisão pelo Senhor Jesus, que foi uma decisão meramente humana, que nós tomamos a decisão, mas esse texto diz o contrário. Fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor, eu vos escolhi para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Ou seja, a sua conversão, a minha conversão, a sua conversão é projeto de Deus. Meu Deus. Lá em Jeremias fala, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal.
Ou seja, o Senhor tem um plano para nós. No meio da pandemia, o Senhor tem um plano para nós. Mesmo quando há enfermidade, o Senhor tem um plano para nós. Mesmo quando há morte, e eu perdi o meu irmão de 50 anos agora, esse ano, no meio de uma pandemia de coronavírus. Mas o Senhor tem um plano para nós. Se nós permanecemos vivos, e muitos de nós sofremos muito, perdemos pastores, amigos chegados, vizinhos, parentes, mas o Senhor tem um plano para nós. A sua conversão foi um plano de Deus, e quando nós nos convertemos ao Senhor, a palavra diz, é porque o Senhor quer manifestar um plano dele através de nós. Deixa eu falar para esse lado aqui, eu acho que esse lado não entendeu. Quando nós nos convertemos, significa que Deus tem um plano em nós e através de nós. Aleluia. Então, irmãos, não fomos nós que escolhemos Jesus. Foi Jesus que nos escolheu. Isso te alegra, irmão? E se Jesus te escolheu, meu Deus, Ele quer algo na sua vida e através da sua vida. Significa, irmãos, e quando nós nos convertemos, recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito Santo, Jesus, para ficar dando rajada e língua estranha em beira de morro. Lá em Atos 1:8 fala, e recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é ser testemunho, irmão? É dar bom testemunho. É para que as pessoas olhem sua vida, olhem para você e se inspirem a servir o nosso Deus por causa do seu testemunho. É que você é um exemplo de eficiência, é um exemplo de uma pessoa próspera, abençoada, principalmente de caráter, sabe, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas têm dado mau testemunho, e o Senhor tem levantado uma geração, no meio de tanta luta, de tanta adversidade, para cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas e através das nossas vidas. Sabe, irmãos, foi o Senhor que nos chamou e nos enxertou nessa videira verdadeira, para que a gente possa dar fruto. O que é dar fruto? E às vezes, pastor, as pessoas perguntam, pastor, quando que um discípulo está pronto? Eu sei que vocês são uma igreja em célula, eu e minha esposa Astrid, lideramos células há anos. E às vezes o Senhor tem dado muita graça, muitos frutos para nós. E o povo olha para mim, pastor, qual que é o segredo? Eu falei, o segredo é minha mulher. Minha mulher é uma bênção. Minha mulher é a mulher mais sábia que tem na face da terra. E às vezes a gente multiplica a célula, mas a maioria das células que multiplica é ela. Eu só vou ser na carona. A unção está sobre ela. Como eu sou um com ela, eu estou agarrado com ela, eu recebo a bênção. Amém, irmãos? Então, nós fizemos um trabalho de evangelismo nesse período de pandemia. A Astrid, ela alcançou lá, tinha 108 mulheres na célula dela. O que é isso? Parece uma igreja, multiplicou um monte de vezes e tal. E Deus tem nos chamado também a conquistar os homens. Por isso, você conhece um homem, você fala com ele para não perder o culto de amanhã à noite. Se você conhece uma mulher, fala para não perder o culto à noite. Se você conhece alguém que deseja se casar, fala para não perder o culto amanhã à noite. Se você conhece alguém que é casado, fala para não perder o culto de amanhã à noite. Eu creio que Deus vai fazer algo lindo aqui, hoje e amanhã. Sabe, irmãos, numa igreja em células,
Existe uma expectativa de Deus em usar as pessoas nas células. Eu sei que tem pessoas, talvez você seja uma dessas, que um dia foi até alcançado por uma célula, entrou numa célula, mas você lembra que você custou a vir a congregar no culto? Você já deve ter visto, às vezes, pessoas que são alcançadas da célula, ficam 6 meses, 1 ano na célula, mas custa congregar. Você já deve ter visto isso, pastor? Sabe por quê? Porque existe um espírito no nosso país, um espírito de idolatria, um espírito de religiosidade, em que mantém uma tradição religiosa, onde as pessoas acham que vir a um lugar como esse é para vir ver um pregador. E na verdade não é. A gente congrega porque existe uma ordenança do Senhor, existe uma orientação bíblica para isso. E quando Deus orienta algo, irmão, porque Ele quer fazer algo. E muito mais importante do que em nós, através de nós. E às vezes as pessoas começam a ter experiência. Na minha célula, essa semana, na nossa célula, nós tivemos 3 testemunhos de cura, maravilhosos. 2 testemunhos de crianças. Irmãos, eu estou vendo crianças batizadas no Espírito Santo. Eu estou vendo crianças expulsando demônios. Isso é poder, irmãos. A igreja, o poder e os sinais, os prodígios, as maravilhas, eles têm que acompanhar aqueles que creem. Por isso, o Senhor tem uma expectativa quanto a nós. Quando Ele nos escolhe, Ele tem uma expectativa contra nós. Sabe, irmão, muito maior do que a sua salvação, glória a Deus por isso. Salvação para mim é o maior milagre que acontece a um ser humano na face da terra, porque nós estamos falando de carimbar nosso passaporte para a vida eterna com Deus. Ô, irmão, você já imaginou que eternidade sem Deus é muito tempo? Já imaginou isso, pastor? Eternidade sem Deus é tempo demais. Você imaginou uma pessoa que você ama passar a eternidade afastada de Deus? Já pensou nisso, filho? Há 11 anos que essa igreja está fazendo. Você sabe que por ano fecham milhares de igrejas em toda a terra. E nós temos um compromisso, a Central faz parte desse compromisso de revitalizar a igreja. Nós queremos revitalizar, fez parte de um processo para a gente revitalizar 1 milhão de igrejas na face da terra. Tem igrejas muito pequenas. 87% das igrejas na face da terra tem menos de 200 membros. E Deus, querido, Ele quer usar você. Você crê nisso? Então, nós somos resposta para muitas coisas. Eu quero falar um pouco sobre esse fruto, porque no fundo eu quero falar hoje sobre oração. Se esse texto nos fala que tudo que pedimos, o Senhor vai nos conceder através da oração, a pergunta é, eu sei que vocês fizeram uma vigília ontem, uma vigília de 4 horas aqui, que vocês têm o hábito de fazer vigília todas as vezes que vocês fazem algum evento, mas a pergunta é, se o Senhor relaciona fruto com oração, por que nós oramos tão pouco? Por que a igreja ora tão pouco? E eu quero que nessa noite, em nome de Jesus, você mude a sua vida de oração. Ah, pastor, eu já oro muito. Então eu quero que você ore mais. Tem um livro sobre oração do pastor Po Yang Cho, pastor da Coreia do Sul. O pastor Paulo esteve com ele alguns anos atrás. E a gente lê aquele livro e sai entusiasmado com a oração. Porque ele ora 4 horas e meia por dia.
Aí você, todo animado, acabou de ler aquele livro, fala: amanhã eu vou orar 4h30 por dia. Sabe o que acontece? Você não consegue orar 4h30. Irmãos, alguém aqui já viu um atleta de maratona? Se a pessoa não está acostumada a fazer exercício, a ter um condicionamento físico, vê uma pessoa fazer uma maratona e fala: amanhã eu vou me tornar um maratonista. Sabe o que vai acontecer? Você vai cair duro. Porque para tudo isso existe um preparo. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, dar algumas chaves de oração para você nessa noite, que eu quero mudar a sua vida de oração. Eu quero que você mude a sua vida de oração. Com uma coisa frustrante, às vezes, quando a gente ora e nada acontece. Às vezes você ora, a única coisa que você recebe é sono, vontade de dormir. Eu quero ministrar na sua vida nessa noite. Sabe, irmãos, a oração, ela não muda Deus, a oração nos muda. A oração é para principalmente alterar algo em nós, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Mas, quando a gente faz a pergunta, por que então que nós oramos tão pouco? Aí a gente tem umas respostas clássicas, eu creio que vocês já ouviram. Muitas pessoas respondem assim: ah, pastor, eu não tenho tempo para orar. Quem já ouviu isso? Eu não tenho tempo para orar. A outra resposta que a gente ouve, alguns dizem assim: ah, pastor, eu não tenho desejo de orar. Quem já ouviu isso? Eu não tenho desejo de orar. Outros dizem: ah, pastor, eu não sei orar. E outras dizem assim: eu não me sinto bom o suficiente para orar. Mas quando, irmãos, nós temos uma visão incorreta de nós mesmos, a gente não produz aquilo que nós estamos predestinados por Deus para produzir. Você sabe que outra resposta que as pessoas respondem comumente é: ah, pastor, eu fico entediado na hora de orar. Coisa comum, eu já vi isso em várias igrejas. Se a gente parar aqui agora, todo mundo ficar de pé, a gente começar a orar, tem gente que não consegue orar 1 minuto. Já começa, sabe o quê? A conversar. Eu um dia, numa das campanhas de oração lá na igreja, eu estava sentado assim à frente, e o pastor que estava dirigindo falou assim: ó, nós vamos orar um pelos outros agora. Nós vamos orar pela sua vida financeira, vamos orar pela sua família, mas principalmente por sua vida, para Deus te abençoar, para Deus te prosperar, para Deus te curar. Ou seja, cada um ia orar pessoalmente pela necessidade de cada um. E o irmão do meu lado começou: Senhor meu Deus e meu Pai, mudou de voz, até o tom de voz dele mudou na adoração. E ele orou assim uns 10 minutos e não orou por mim. Aí eu dei um cutuca nele assim: foi, irmão, você não viu o pastor falando, você tem que orar por mim, Zé. Ou orar pela minha vida financeira, orar pela minha saúde emocional, orar pela minha família. Ou seja, o cara está ali na igreja há 30 anos, o pastor dá orientação simples: ore pelo seu irmão. Ele orou 10 minutos e não orou por mim. Por que isso acontece, irmãos? Até isso eu já ouvi: ah, pastor, eu não quero incomodar Deus com o meu pedido de oração. Ô, irmão, você acha que você incomoda a Deus? Se Deus nos orienta a orar, a pedir algo em nome dEle, e Ele deseja e quer nos conceder, por que você acha que vai incomodar a Deus? Alguns respondem assim: ah, pastor, a minha oração não faz diferença. Tipo assim: pastor, eu oro e nada acontece. Mas a pergunta é: como nós estabelecemos uma vida de oração
Eu queria que você abrisse seu coração, filho. Isso é uma palavra tão simples, mas tão poderosa. Pode mudar a sua vida. Pode mudar seu ministério. Pode mudar a sua célula. Às vezes você é líder de célula, não vai ninguém na sua célula, uma meia dúzia de gato pingado. E você não sabe que não vai ninguém na sua célula. Talvez tenha que mudar a sua vida de oração. E a primeira instrução para você é: tenha oração como hábito e como rotina. Deixa eu explicar isso. Irmãos, não adianta querer começar orando 4h30 como pastor Show. Você não vai conseguir. Ninguém consegue. E sabe o que acontece? A pessoa fica frustrada. Ela tenta ter aquele momento de oração, aquele tempo de oração, e não consegue, porque ela não está acostumada. Então, tornar a oração um hábito, faça um tempo de oração, uma meta que você possa cumprir. Por exemplo, começa com 2 minutos de oração. Eu vi as orações lá do pastor Randy Clark, da equipe dele, as orações curtas, orações de 30 segundos, de 1 minuto. E às vezes a pessoa começava a sentir algo. Por exemplo, nós fomos orar para um cadeirante, um homem de 70 anos. Esse homem, desde os 16 anos de idade, não mexia as pernas. E quando nós começamos a orar, o pé dele deu um pulinho para frente assim, foi, opa. Aí o outro pé, deu um pulinho assim. E orando de novo, aí começou a mexer o pé. Orando de novo, e aí começou a mexer a perna. E continuamos orando, só que os pés dele são assim. E as perninhas, gente, você imagina, 55 anos sem andar. Perninha isso aqui, ó. Quantos irmãos agora na pandemia ficaram 15, 20 dias internados? Falou, pastor, eu tive que fazer fisioterapia para aprender a andar de novo. 20, 30 dias. Você imagina o sujeito de 55 anos sem andar. Aí o homem começou a mexer as pernas. Isso assim na minha frente, está filmado, está aqui no meu celular. Aí começou a mexer as pernas. Aí eu falei, nós vamos pôr esse homem de pé. Aí oramos uma vez e com muito custo colocamos ele de pé, que as perninhas veio finas. Sabe aquelas 2 perninhas finas? E o homem deu um passinho para frente. Deu o 2º passinho. Deu o 3º passinho. Aí no 4º ele fez assim, o que você está fazendo, irmão? Dançando, pastor. No outro dia ele só foi lá para dançar. Tinha um menino que teve uma enfermidade grave. Estava 1 ano e meio numa cadeira de rodas. O menino levantou e começou a andar aqui no púlpito. Então, irmãos, comece com a meta que você possa cumprir. Ô pastor, mas 3 minutos é muito tempo. Não, irmãos, comece com 3 minutos. Na segunda semana, passa para 5 minutos. O que importa é que você comece para tornar a oração um hábito na sua vida. Você não toma café todo dia? Toma ou não toma, filho? Você esquece de comer? Hein? Você esquece de dormir? Não, por quê? O sono é um hábito na sua vida. O trabalho é um hábito na nossa vida. A alimentação é um hábito na nossa vida. Então a primeira coisa, tenha e desenvolva e comece, inicie uma meta de oração. Tenha uma meta curta. Comece, irmãos, com pedidos simples. Tipo assim, você orou para alguém ficar sem uma dor de cabeça, por exemplo? Irmãos, eu confesso para vocês que toda vez que eu vou no enterro, fazer um ofício fúnebre, como os irmãos tradicionais dizem, um ofício fúnebre, eu oro para o morto ressuscitar. Eu oro mesmo, pastor. Eu vou ali na cabeça do caixão, eu ponho a mão e mando levantar. Levantou algum pastor? Ainda não. Mas toda vez eu oro. Ô, irmão, você já imaginou? Você vai orar, põe a mão num caixão, você levanta ali, joga um monte de flor para cima.
Você imagina a bênção que vai ser? Hein? Ô, irmãos, esse texto que o jovem aqui leu para nós, tudo que pedirdes em nome dele, ele vai nos conceder, mas é preciso crer. Outro dia a gente estava no culto lá na Central, e uma moça, eu vim aqui fazer a transição, dízimo, oferta, então uma mulher me procurou. Ô pastor, minha mãe acabou de ser atropelada, e ela foi admitida gravemente no CTI aqui de Belo Horizonte, no hospital tal. E imediatamente nós paramos o culto, pus a igreja de pé, falou, nós vamos orar, para Deus fazer algo extraordinário na vida dessa irmã. Aí agora, semana a menina me procurou, eu e a Astrid descendo para o estacionamento lá da igreja, ela falou, pastor, o senhor orou falando assim, às 10h45, algo extraordinário vai acontecer na vida dela. Pastor, cheguei lá na prancheta do médico, está lá, 10h45, houve uma melhora súbita no seu quadro. No outro dia a mulher saiu do CTI. Sabe, irmãos? Comece com metas curtas. Tinha um irmão que falou assim, pastor, eu estou com um problema com meu irmão. Ele saiu de casa por causa de drogas, ele dorme agora nas bocas de fumo, aqui das comunidades carentes aqui em Belo Horizonte. Eu falei, o que você está querendo, filho? Ô pastor, ele podia vir aqui na igreja. Eu falei, vamos fazer uma oração para... Eu falei, perguntei, você crê que na Bíblia está escrito que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação? Está escrito na sua Bíblia? Na minha está escrito. Eu falei, vamos orar por isso? Foi o próximo culto de quinta-feira. Eu falei, vamos orar para pedir a Deus para pegar onde que ele estiver, mandar um anjo, pegar ele pelo braço e trazer aqui no culto. Você crê nisso? Ele crê, pastor. Vamos orar. Quinta-feira, o culto começa às 7h30. Umas 7h40 mais ou menos, cedo um sujeito lá onde a Baba está sentado ali. Era o irmão dele. Tinha um mês que o cara está desaparecido. Ouviu a palavra, veio na frente, entregou a vida para Jesus, a vida do cara foi restaurada. Irmãos, comece com metas curtas. Tenha um horário definido. Tinha uma irmãzinha que orava todo dia, falava que orava às 2h. Irmão, ninguém é mais ou menos espiritual porque é hora de 2h. Falou, pastor, tem 6 filhos. Até pôr os 6 para dormir. É só 2h que eu tenho paz para poder orar. Não é porque é mais ou menos espiritual, porque 2 horas o menino estava dormindo, o marido estava dormindo, o marido não era crente. Ela ia lá para o banheiro, fechava a porta, colocava de joelhos e orava. Por isso que ela falava que orava 2h. Irmão, você pode orar meio-dia. Aqui vocês não têm esse problema, João Pinheiro, de trânsito. Mas lá em Belo Horizonte tem lugar, tem hora que você fica 1 hora agarrado no trânsito, com um louvor, começa a orar, filho. Começa com oração simples, Deus, arruma um lugar para estacionar lá agora naquele exame. Senhor, eu preciso daquele resultado. Senhor, rasga aquela certidão de divórcio. Orações simples, mas defina um horário. Talvez um horário na hora do almoço. Eu tinha um irmão que falou, pastor, eu não podia orar lá na empresa, eu ia lá para o meu carro no estacionamento e orava dentro do meu carro. Mas estabeleça uma rotina, estabeleça um horário e tenha uma meta curta. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Tenha um local definido. Por quê, pastor? Irmão, você quer fazer da oração um hábito? Tem que ter um local definido. Vai ser no quarto, dentro do carro, no banheiro. Eu quando cheguei aqui na fazenda ontem, Bárbara, eu vi uma cruz no lado direito, na hora que entra na fazenda. Eu falei, isso aqui deve ser um monte aqui deve ser um monte de oração daquela menina, daqueles meninos lá. Ninguém põe uma cruz no meio do pasto, no meio da braquiária à toa ali, deve ser um lugar de oração. Tem que estabelecer um local. Tem que estabelecer um local. Definir um local para que
isso se torne uma rotina na sua vida. Seja diligente com o tempo. Irmãos, eu já vi muitos testemunhos. Eu já vi um irmão que falou: pastor, eu dou dízimo de oração. O dia tem 24 horas, ele 2,4 horas por dia ele dedica a oração. Pastor, o senhor consegue fazer isso? Não, eu não consigo. Não consigo. Eu oro, eu jejuo. Gente, a oração é anti-humano. A Bíblia fala que a carne, ela milita contra o espírito milita contra a carne. O irmão, a sua carne, o que ela quer? Ela quer conforto. Quer um arzinho condicionado, quer uma caminha fofa, gostosa. É ou não é? A carne, acordar cedo para orar, o seu corpo não quer. Para você estabelecer, então, uma rotina de oração, você tem que ajudar a você a criar essa rotina. E pastor, e por que o senhor está falando isso? Porque, irmão, crente que não ora, as coisas não acontecem. Crente que não ora, tem uma vida sem poder. Pastor Roberto, que já esteve aqui ministrando algumas vezes, como o pastor falou, ele é nosso pastor missionário hoje, na Espanha. Inclusive está precisando de muitas nossas orações. Pastor Roberto encontrou lá na Alemanha pastores que tinha 5 anos que não fazia uma oração. Misericórdia mesmo, irmão. Aí a igreja dele tem 15 membros. A igreja tem 100 anos, tem 15 membros. Como é que um pastor que tem 5 anos que não ora, algo vai acontecer na sua igreja? Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Vida de cristão sem oração é vida anêmica. Vida de cristão sem oração não tem sinais, não tem prodígios. Eu encontrei essa semana com um jovem, agora ele é jovem. Há um tempo atrás ele tinha 5 anos. Chegamos no culto de quinta-feira, tinha uma moça endemoniada assim na entrada do bebedouro, igual assim, na entrada do banheiro. E tinha uma turma lá orando, uns 15 pessoas orando para expulsar o demônio. Aqui a confusão, um amarrava, o outro mandava sair, o demônio não sabia se saía, o demônio não sabia se ficava. Aí tinha outro orando em língua. Você já viu isso, pastor? Orar em língua para expulsar o demônio, eu nunca vi um negócio daquele. E aí eu cheguei e vi aquele caos instalado. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Não, pastor, o demônio não sai. Eu falei: então, gente, espera aí. Uma só pessoa comanda e as outras concordam com a oração. Vocês querem ver com um demônio? Isso é um demôniozinho meia boca que está manifestando aí. Passou um menino assim, o Pedro, 5 anos. Falei: Pedrão, vem cá. Quer expulsar o demônio? Eu não, pastor. Expulsa, rapaz. É fácil. O que eu tenho que fazer? Vai lá e manda ele sair, em nome de Jesus. O Pedro chegou assim: sai em nome de Jesus. Ele saiu correndo. Sabe o que aconteceu com o demônio? Saiu. Tinha 15 adultos lá tentando expulsar o demônio, não conseguia. Porque estava uma confusão. Não tinha ordem. Sabe, irmãos? O evangelho é simples demais. E as pessoas às vezes complicam o evangelho. Nós somos responsáveis pela toda a área de família na central. Aí tem homens, tem crianças, tem casais, tem noivos e tal. Então nós temos um casal top lá, o pastor Flávio, a pastora Ana, que cuida hoje dos de noivos, de casais. Nós cuidamos diretamente, eu cuido do trabalho com homens, e eu vou falar um pouco desse trabalho aqui amanhã, e também das crianças. Nós temos orado para as crianças serem empoderadas. Nós temos orado para que, às vezes as pessoas chegam lá, vão lá, a pessoa da intercessão fala: não quero que vocês coloquem as crianças do bem e fiquem orando em volta das crianças. Eu falei com as crianças: vocês se preparem, que nós vamos invadir o culto dos adultos.
as crianças vão profetizar, as crianças vão ministrar o evangelho, as crianças vão curar enfermos, as crianças vão expulsar demônios. Sabe, irmão, essa geração, a impressão que a gente tem às vezes é que ela está perdida. Tudo por falta de oração. Pastor, essas dicas são muito simples. Mas é simples mesmo, filho. Mas eu quero, em nome de Jesus, marcar 11 anos dessa igreja. Eu quero que os próximos 11 anos vocês vão para um novo nível de fé. Sabe, irmãos, um novo nível de uma vida espiritual. Um novo nível de oração, porque sem oração nada vai mudar. Vocês podem trazer os levitas mais ungidos igual a esse que vocês trouxeram. Uma bênção, eu fui abençoado demais. Teve uma hora aqui que eu quase fui lá no terceiro céu, quase fui arrebatado ali. Uma bênção. Mas se a igreja não tiver vida de oração, nada acontece. E o pastor pode orar, pode fazer, pode jejuar, mas se a igreja não orar, nada acontece. Outra dica que eu tenho para você, filho: resista ao diabo. Pastor, que dica é essa? Irmãos, eu fui orar para uma moça, manifestou um espírito nela que chama Maria Mulambo, catalogada Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Maria Mulambo. Na palavra, no original aqui na Bíblia, esse demônio, ele é chamado de Senhor das Moscas. Irmãos, é na hora que você chega num lugar, sabe aquela sujeira? Você chega naquele lugar, você sente assim, parece um lixão dentro de uma casa. Tudo sujo, paredes sujas, móveis sujos. E o bicho manifestou, começou a falar na boca daquela moça. Eu expulsei aquele demônio. Um ano depois, aquela menina foi para uma célula nossa e começou a ficar endemoniada. Toda semana ficava endemoniada. Aí a líder da célula falou: pastor, vou mandar para o senhor lá, porque eu não estou aguentando, que a minha toda semana fica endemoniada. Aí eu recebi a menina lá, fui orar por ela, caiu endemoniado de novo. Eu falei: filha, você é crente? Pastor, eu sou crente. E por que esse bicho fica falando na sua boca? Eu falei assim: você está transando com o namorado? O que você está fazendo? Não, pastor, eu tenho uma vida santa. Eu falei: irmã, o que está acontecendo? Pastor, eu vejo na hora que ele chega. Eu sinto na hora que ele chega. Eu falei: filha, então você vê e você sente, você vai resistir em nome de Jesus. Eu falei: nós vamos fazer de novo. Eu vou orar. Na hora que ele vier, você vai resistir. Você vai resistir. Aí eu falei: fecha os olhos. Comecei a orar por ela. Pastor, ele está vindo, pastor. Resiste. Te resista em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu com o bicho? Foi embora. Nunca mais voltou. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente com medo desse demôniozinho meia boca que aparece aí. Outro dia, fui atender um casal que estava em luta no casamento. Casal jovem, 3 anos de casado. Casal 20 e poucos anos. E aí, o rapaz falou, a moça falou. Eu falei: então tá bom. Filho, não faz mais isso, tal, aconselhei. Posso orar por vocês? Posso. Na hora que eu vou orar pela moça, a moça endemoniada. Uma moça bonita, um rapaz bonito, sabe? Aqueles rapazes assim, parecendo um artista assim, de cinema, assim, agora não, de cinema não, de série, né? De série, sendo artista de série.
Netflix, assim, aquele rapaz bonitão, que, né? Cai a moça estribuchando, que trem demoniado lá na minha frente, que pacote de gente, e tal, expulsa e tal, expulsei. Aí o rapaz, ô pastor, eu quero confessar uns pecados aqui. Aí o cara começou a confessar os pecados. Sabe o que foi aquilo para eles? Um recomeço. Sabe por que eu estou falando sobre oração para vocês, irmãos? Que nós estamos num período de recomeço. E a igreja, ela não pode recomeçar nada se não viver uma vida de oração. Sem vida de oração, você vai ser tudo, vai ser casa de show, vai ser qualquer coisa, menos uma igreja. Pode trazer aqui os melhores pastores do mundo para ministrar nesse púlpito, mas se essa igreja não buscar ter uma vida mais intensa de oração, vão ficar na mesmice. Irmãos, não pode uma igreja dessa ter esse monte de cadeira vazia. Não pode. Tem um monte de gente aí, está aí, batendo tambor, bebendo sangue de animais, oferecendo bebida, cigarro, charuto, encruzilhada. Está cheio aqui, você passa e você vê. Sabe por quê, filho? Não conhece a palavra, nem o amor e o poder de Deus. Agora, sabe quem vai levar o evangelho para essas pessoas? São vocês. Sabe, irmãos, eu quero que daqui os próximos 11 anos dessa igreja, eu ouça falar e cantar aquele salmo que diz: por efeito grandes coisas fez o Senhor por eles. Por efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Para isso, irmãos, precisamos desenvolver uma vida de oração. Pastor, o senhor está falando algo tão básico. Sabe, irmãos, é básico sim. É básico, mas as pessoas não fazem o básico. Às vezes as pessoas, pastor, vão na cela, pastor, esse estudo está muito ralo. Irmão, cumpre o ralo, que algo mais grosso vai vir aí, filho. Sabe, irmãos, a igreja precisa entender e viver o poder da oração. Coisa mais gostosa, deliciosa, é uma igreja poderosa. É uma igreja quando você acontece e vê o poder de Deus se manifestar. É quando você vê milagres. Sabe, irmãos, os milagres, os prodígios, eles vão seguir, a Bíblia fala, aqueles que creem. Agora, às vezes, não acontece, porque a pessoa não ora. E para a gente terminar essa noite, eu tenho visto, irmãos, que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade em estabelecer uma vida de oração. Eu falei coisas muito simples. Realmente são coisas muito simples. Mas tem pessoas que precisam começar do simples. Você vê uma criança de colo, sair do colo do pai e mãe e sair correndo? Não. Ela começa primeiro a andar de joelho, arrastar o joelhinho. É ou não é? A minha filha, quando a gente morava na fazenda, a gente comprou umas tornozeleiras para ela não machucar o joelho de tanto andar de joelho dentro de casa. Aí depois ela começa a dar os primeiros passos. Cai de frente, já está de fralda ainda, cai com o bumbum. Vocês já viram isso? A criança dá uns passinhos, cai. E depois, eu vejo que ela começa a firmar o passo. Aí começa a andar, irmão, começa a mexer em tudo. Tudo que fica ao alcance da criança, ou seja, é um processo. A vida de oração é um processo.
A vida de oração, irmãos, muda a nossa história. Os próximos 11 anos, nessa igreja, não vai caber nem os líderes de célula aqui dentro desse prédio. Sabe por quê, filho? Quando a gente cresce na oração, Deus, Ele permite, não porque Deus muda, mas principalmente porque algo novo no nosso coração é alterado. Como o próprio nome dessa igreja é um nome profético. É uma comunidade cristã de pessoas que são transformadas. No original é a palavra no grego chamada metanoia. Sabe, irmão? É aquela pessoa que tinha um tipo de vida e hoje o estilo de vida dela é diferente. E só se muda através da oração. Amanhã cedo, eu vou contar uma história para vocês. A história de um rapaz que teve a vida transformada por causa da oração. Que teve a vida transformada por causa de uma comunidade que orava. E que essa pessoa passou por um processo de mudança, de transformação tão profundo que a vida dele nunca mais foi a mesma. Por isso, nessa noite, filho, eu quero desafiar você a desenvolver uma vida de oração. Pastor, eu já oro 1 hora por dia. Experimenta orar 2. Ah, pastor, eu já oro igual o Paul Young Cho, 4h30 por dia. Então experimenta 9 horas. Sabe, irmão? Eu creio que o melhor tempo da igreja está por vir. E Deus me deu uma palavra no mês passado. E o Senhor me levou lá no Antigo Testamento, onde Ele diz que a glória da última casa seria maior que a primeira. É um tempo de recomeço. É um tempo do novo normal. Mas é um tempo que nós ainda não experimentamos. E esse tempo ele vai ser extraordinário se nós mudarmos, incrementarmos, melhorarmos na nossa vida de oração. Sabe, irmãos? Eu amo a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a coisa mais linda na face da terra. Um dia o Senhor vem restaurar essa igreja, vem buscar essa igreja. A minha Bíblia diz que naquele dia, ao soar da trombeta, o Senhor virá nas nuvens. A Bíblia fala que aqueles que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados com Ele. Vamos até as nuvens, vamos encontrar no Senhor nos ares. E Paulo escreve para a sua igreja e fala assim: olha, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque a Bíblia termina assim: e estaremos para sempre com o Senhor. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé. Sabe, irmão, nós temos vivido tantos sinais da volta do Senhor. São tempos diferentes. Exige de nós uma postura diferente. Você não pode recomeçar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes da pandemia. Você não pode recomeçar tendo o seu mesmo tempo de oração que você tinha antes da pandemia. Você tem que ter um tempo novo. Deus tem algo novo para vocês. Eu não peguei ontem 6 horas de chuva de estrada para vir aqui ministrar, porque eu amo os pastores e tenho amigos aqui nessa igreja. Porque eu creio no fundo do meu coração que existe um novo tempo sendo liberado
sobre essa igreja. Mas tem que ter fome e tem que ter sede. Nós precisamos melhorar o nosso tempo de oração. E às vezes, coisas tão básicas, a gente vai se esfriando a fé, a gente vai se afastando, a gente vai acostumando, sabe, com o mundanismo, com o mundo que nos cerca, com o mundo que busca e que disputa cada uma das pessoas que estão na igreja. O mundo quer nos desviar dos caminhos do Senhor. Sabe por quê, filho? Porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Talvez nessa noite tenha pessoas aqui já satisfeitas com o seu nível de oração. Mas se você deseja um novo nível de fé, fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. E se tiver alguém assim, tiver com muita fome, muita sede, sai do seu lugar, vem aqui à frente. É só não tumultuar. Pode chegar aqui na frente, eu quero orar por você.